Bem, gente, muito boa noite. Estamos mais uma vez juntos com o propósito de estudar um pouco mais sobre a redação, um tanto quanto mais especificamente a respeito da redação do modelo PAS-UEMA. E eu trouxe uma redação que foi feita como modelo de uma professora, de uma amiga de profissão, e que também a gente acompanha o trabalho. A gente, como profissional, também tem que sempre estar dialogando, conversando, trocando experiências. E esse modelo de redação ela traz como título Da Evolução à Libertação. Existe democracia racial no Brasil? É interessante a pergunta na hora do título, também é. Mas a gente tem que saber e ter muito cuidado nessa escolha, nessa opção, uma vez que temos que trazer a resposta, que o nosso texto tem que trazer resposta a essa pergunta que nós fazemos. Se nós fazemos uma pergunta a respeito de qualquer que seja o assunto, nós temos que ter em mente que toda a redação vai tratar de responder ao questionamento que inicialmente foi feito lá no título da redação. Esse é o título da redação, falando sobre democracia racial, sobre supremacia racial também. O texto vai tratar sobre isso. Nós temos que ter essa consciência de que, ao fazer uma pergunta no título, teremos que responder a essa pergunta ao longo do desenvolvimento, da construção, desde a introdução. Ela vai tratar sobre isso. E até porque o título da sua redação, ele é nada mais, nada menos do que aquilo que foi tratado. O título é a última parte da redação. No Enem, nós não temos essa obrigatoriedade da questão do título da redação, ok? Então, vamos para a redação. Vamos ler a redação toda e vamos voltar a tocar em aspectos pontuais. A teoria da evolução das espécies de Charles Darwin atestou a existência de raças inferiores que poderiam evoluir com o passar do tempo. A partir de proposições como essa, surgiu a ideia de superioridade racial, que culminou no racismo científico, teoria que validava, por exemplo, o ideal de supremacia branca. Toda essa evolução hegemônica foi responsável pela escravização de povos, como os negros vindos da África, que, no Brasil, se misturam com indígenas e imigrantes, dando origem a uma nação amplamente miscigenada. Com efeito dessa mistura de raças, surge uma importante indagação. É possível afirmar que a miscigenação conduziu o Brasil a uma democracia racial? Dá para perceber, voltando aqui, que a pergunta do título, da evolução à libertação, existe democracia racial no Brasil? Ela foi criada a partir de um questionamento levantado na introdução que vai nortear o desenvolvimento e a argumentação de toda a redação. Portanto, atentem para esse detalhe. O título ele tem que trazer um pouco da informação, um pouco do que vai ser tratado, do que foi escrito, do que foi apresentado, dando ideia ao leitor de que ele já vai ter mais ou menos um norte daquilo que ele vai encontrar no texto. Então, quando eu olho para o título, eu vou ter uma ideia. Será que existe democracia racial no Brasil? Então esse texto vai trazer a resposta, ou sim ou não. Você pode dizer que sim, você pode também dizer que não. Lembre do recente título da redação da UEMA. É possível unir, é possível trabalhar a ideia de modernidade e tradição e modernidade, que a gente já discutiu aqui nas aulas anteriores. Esse questionamento, ao opinar, você vai se posicionar, dizendo, sim, é possível unir, é possível trabalhar a possibilidade de ter tradição e modernidade. Ou não é possível, então, ao dizer sim, ao dizer não, você está se posicionando. Mas antes que eu passe para a questão do desenvolvimento, vamos logo trabalhar aqui como foi construída, como é que está estruturada essa redação. Percebam que em nenhum momento da introdução essa redação faz alusão a qualquer uma das duas obras da UEMA, nem a Canaã, que trabalha fortemente essa temática, nem também a Escrava, que deixa claro que essa temática também é trabalhada. Qual foi a linha de raciocínio de quem construiu essa introdução? Trabalhar a teoria da evolução das espécies de Charles Darwin. Ela não deixa de trazer repertório, e o repertório aqui é a primeira parte do texto. Então, a gente já vai começando a perceber que o repertório faz parte. E o repertório, trazendo aí palavras da banca Enem, mas que valem para qualquer tipo de banca, independente se é de concurso, se é Enem, se é de uma outra universidade que tenha a sua prova elaborada
por ela mesma e não tenha o Enem como parâmetro, mas em qualquer tipo de texto, se eu for colocar um repertório, esse repertório tem que ser pertinente, ele tem que ser produtivo e ele tem que ser legitimado. Então aqui a gente percebe de início que essas 3 características estão presentes, porque a teoria da evolução das espécies de Charles Darwin é pertinente ao tema tratado, é produtivo porque enriquece o texto e é legitimado porque de fato não é criação de quem está escrevendo a redação, mas é uma teoria já legitimada pela ciência, ela é comprovada cientificamente, ok? É necessário que a gente pense bastante na questão do nosso repertório, tem que ser pertinente. Eu vou fazer um concurso para uma banca de concurso da FCC, FGV ou qualquer outra banca, o repertório que você usar na sua redação, ele tem que ser pertinente, ele tem que ser produtivo e ele tem que ser legitimado. Pro Enem, tem que ser pertinente, tem que ser produtivo, tem que ser legitimado. E aqui a gente está vendo. E ela continua falando a respeito dessa teoria. A partir de proposições como essa, surgiu a ideia de superioridade racial. Então, o que Charles Darwin defende? Essa evolução? Então, se evolui, alguns evoluíram mais, outros não evoluíram ou evoluíram menos. Essa teoria vem fazer parte de um ideal de superioridade na questão das raças. Ou seja, uma raça é superior a outra raça. E aí isso culminou no racismo científico. Olha, o racismo científico que foi criado a partir da teoria da evolução das espécies de Charles Darwin. Teoria que validava, por exemplo, o ideal de supremacia branca. Essa teoria de supremacia branca, ela vai, infelizmente, se perpetuar ao longo de décadas, de séculos, porque até hoje nós percebemos isso na nossa própria sociedade brasileira. O branco ainda se acha melhor, o branco ainda se acha em supremacia, o branco ainda se acha numa situação de poder maior. O branco tem melhor acesso à educação, à saúde, enfim, isso é fato na nossa sociedade. Toda essa convicção hegemônica foi responsável pela escravização de povos, como os negros vindos da África. Quem foi escravizar os povos negros na África? Os brancos. Os brancos foi que tiveram essa ideia de trazer essa questão dos negros escravizados, porque se achavam, ou ainda se acham, em uma posição privilegiada em relação aos negros. Claro que essa escravização de negros, aí se a gente for esticar um pouco mais a questão, na África há negros que se acham melhores do que outros negros e que por essa condição acabam escravizando outros negros. E o que vai acontecer? Professor, Oi. sobre aquele tema que o senhor passou, sobre os perigos e consequências do sentimento de superioridade. Eu posso citar a supremacia branca presente na obra Canaã? Pode, muito bem. E foi por isso que eu coloquei essa supremacia branca que a gente vê, principalmente no Lentz, quando ele olha para o brasileiro de forma, como eu poderia dizer, ele olha para o brasileiro de forma debochada, ele olha para o brasileiro com certo sentimento de superioridade, entendeu? Por isso que eu coloquei esse tema, porque isso está muito presente em toda a obra. Eu não sei se vocês assistiram um vídeo do professor Rodrigo Gurgel, do qual ele fala da obra Canaã. Claro que ele não fala bem. Thales, boa noite. Pegou o bonde andando, Thales? Boa noite, professor. Tranquilidade. É que estava concluindo aqui uma atividade aqui. Não, tranquilo, eu sei que... Não deu entrar antes. Tudo bem. O vídeo do professor Rodrigo Gurgel trata muito bem disso. Ele não fala bem da obra, e ele tem um posicionamento a respeito de várias obras que são conceituadas, viu, Thales? São conceituadas como obras, grandes obras da literatura, mas que ele diz que não fazem diferença você deixar de lê-las, mas que até hoje são introduzidas dentro da escola e em detrimento de grandes obras que deveriam ser apreciadas pelos professores e pelos alunos, como, por exemplo, a obra Ulisses de Homero. Essa questão aí, ele trata muito bem disso. Ele mostra, até que ele diz assim, a visão que o Graça Aranha tem é uma visão muito negativista do povo brasileiro. É a mesma, e é a visão que, na verdade, colocando a nossa nação e os nossos
o nosso povo numa posição de total inferioridade. Você vê muito isso no Lentes. Quem já leu a obra percebe isso muito bem. Então ele vai dizer o seguinte, seguindo o Mause, no Brasil, negros e índios, os negros vindos da África, que no Brasil se misturaram com indígenas e imigrantes. A nossa Constituição racial ela é muito miscigenada. Então há uma mistura de índio, de imigrante e de negros com os próprios brancos. Então nós somos muito miscigenados. E ela traz isso para a nossa realidade como formação de povo. E, com efeito, dessa mistura de raças surge uma importante indagação. É possível afirmar que a miscigenação conduziu o Brasil a uma democracia racial? Então nós temos brancos, índios, negros, imigrantes. Essa miscigenação, essa mistura toda, conduziu o Brasil a uma democracia racial? Vamos ver se houve essa resposta aqui a partir dos parágrafos de desenvolvimento. A princípio, e aqui eu bato nessa tecla, olha, tenho falado bastante para a galera o seguinte, vamos usar esse elemento coesivo bem aqui, ó. Esse elemento coesivo bem aqui para começar a nossa redação. Então, a princípio, dá a mesma ideia de em primeiro lugar, primeiramente. Então, não é em princípio, é a princípio. Em princípio tem um outro significado. Em princípio, você tem algo como princípio. Em princípio, a Constituição deve ser respeitada. Então, é um princípio a nossa Constituição ser respeitada, ok? Não se esqueçam disso. Vocês podem usar em todas as redações. Professor, mas eu vou escrever 10 redações até a UEMA, eu vou escrever 10, 20, 50 redações até o Enem, eu vou colocar tudo a princípio? Sim, eu vou estar corrigindo, mas o seu corretor, ele não conhece o seu trabalho. E o importante é que ele não tem nada o que dizer dessa palavrinha bem aqui. Ele não tem nada o que dizer. A princípio, ok? É crucial destacar que a formação do povo brasileiro é marcada pela mistura de raças. Inicialmente, o que foi que ela fez? Ela abordou desde esse momento bem aqui, desde esse momento aqui até aqui, ela apenas colocou um ponto de vista. É crucial destacar que a formação do povo brasileiro é marcada pela mistura de raças. Isso é fato. Isso não pode ser contestado. Sobre isso, aí eu tenho elemento coesivo. Sobre isso, então eu já tenho 2 elementos coesivos aqui. Cabe lembrar que durante o período colonial, aqui ó, tem que estar entre vírgulas, agora eu vou começar a tratar também da questão gramatical. Durante o período colonial, desde tal época, esses elementos deslocados, não estão no final da oração, tem que ficar entre vírgulas. Então, sobre isso, cabe lembrar que, então aqui ó, lembrar o quê? Que os portos brasileiros, aí eu tenho uma oração subordinada substantiva objetiva direta, lembrar que os portos brasileiros, ó, quando é que você tem uma noção de que pode colocar entre vírgulas? Quando você elimina. Se eu eliminar esse elemento daqui para cá, se eu eliminar esse elemento, eu vou ter uma frase que vai continuar tendo sentido. Vale lembrar que os portos brasileiros foram abertos para o comércio com outras nações e pessoas de várias nacionalidades se estabeleceram em solo tupiniquim em busca de progresso. Essa parte daqui, que ela diz sobre isso, cabe lembrar, ela apenas está trazendo informação. É o que? Informação, galera. Isso aqui é informação. Não é nada novo, não é descoberta dela, não é ponto de vista, é informação. O texto dissertativo argumentativo, ele tem como base estrutural ser tanto informativo quanto opinativo. Muitas vezes o aluno é extremamente ou totalmente informativo, mas deixa de ser opinativo. No início aqui, ela vem dizendo que é crucial destacar, e quando eu digo é crucial, eu estou dando minha opinião. Estou adjetivando, e ao adjetivar, eu estou dando minha opinião. Então eu digo, a lua é bonita. Eu estou dando a minha opinião a respeito da lua. A lua é para os apaixonados. Eu estou dando a minha opinião. A lua cheia é um momento em que as pessoas devem admirá-la. É a minha opinião. A partir do momento que eu uso o verbo ser, eu estou também afirmando. Eu estou adjetivando. E ao adjetivar, eu estou dando a minha opinião. Ok? Seguimos. Exemplo disso, aí eu tenho a informação e eu tenho aqui a exemplificação. A exemplificação.
Deixa eu botar minha mão mais em cima da mesa aqui. A exemplificação. Ok, Thales? Eu dei o meu ponto de vista, eu trouxe uma informação e eu exemplifico alguma coisa para confirmar essa informação. Exemplo disso são os jovens alemães Milkau e Lentz, personagens da obra Canaã, do escritor maranhense Graça Aranha. Olha aí, ó, o que eu falei anteriormente. As obras ainda não haviam sido lembradas, tratadas, trazidas à tona na introdução. Professor, eu posso fazer professor? Oi. Não, conclui logo. Eu posso fazer essa jogada? Sim. Eu posso também trazer uma das obras ou trazer parte da obra, de uma das obras na introdução e depois citar mais uma parte dessa mesma obra, ou no primeiro ou no segundo parágrafo? Sim, mas se você também não trouxer umas dessas obras, isso não vai comprometer de todo o seu texto, desde que o repertório que você utilizou na introdução, que foi esse aqui, a teoria da evolução das espécies de Charles Darwin e a questão do racismo, que a partir dele criou-se o racismo científico, ok? Se eu trouxe um repertório bom como esse, claro que eu não vou ter essa questão da minha redação comprometida. E aí, só para fechar isso aqui, personagem da obra Canaã, do escritor maranhense Graça Aranha, quando vocês tratarem de um personagem, digam, olha, Milkau e Lentz, João e Maria, personagens da obra, por exemplo, João, personagem da obra João e o Pé de Feijão, do autor, do escritor fulano de tal, porque eu quero saber quem é Milkau. Eles são personagens de que obra? Canaã. De quem é Canaã? Do escritor maranhense Graça Aranha. Eu não preciso colocar também da época. Se eu colocar, tudo bem, mas se eu não colocar isso aqui, ó, eu já vou saber. Eu tenho essa informação aqui, eu já vou. Se eu quero comprar o livro ou ler o livro, eu já tenho essa informação. Canaã do maranhense de Graça Aranha, ok? Se eu não colocasse também maranhense, não faria diferença. Mas como nós estamos tratando de UEMA, isso aí foi mais uma questão para agradar o corretor. E aí ela disse que vieram para o Brasil atraídos pela oportunidade da Terra Prometida. Ela já fez uma sinopse rapidíssimo a respeito da obra. Milkau e Lentz vieram para o Brasil fazer o quê? A história de Milkau e Lentz, que foram atraídos pelas oportunidades da Terra Prometida. Esses aspectos aqui que foram apresentados, gente, eles podem ser utilizados em qualquer tipo de redação, ok? Se você traz um repertório, você tem que saber combinar o seu repertório. Você tem que saber lembrar que você tem que apresentar a sua ideia, a sua tese no início, e a partir dela você traz uma informação, uma exemplificação ou mesmo uma justificação. Daqui para cá, o exemplo disso é só exemplificação, para não deixar um texto sem informação. A informatividade também faz parte do texto. Não só a opinião, mas a informatividade. E ela diz assim, ó, essa vinda massiva aqui, ó, essa vinda massiva de imigrantes no que lhe concerne, resultou no encontro de raças que deu origem à mestiçagem do povo brasileiro, manifestada não só no aspecto genético da população, mas no encontro de culturas, tradições, línguas e religiões. Aqui ela traz uma informação, ela arrematou. Então essa vinda, ó, o elemento coesivo aqui, ó, essa vinda massiva, ok? Essa vinda massiva de imigrantes, no que lhe concerne, resultou no encontro de raças que deu origem à mestiçagem do povo brasileiro, manifestada não só no aspecto genético da população, que a gente sabe que tudo isso não gerou apenas a questão genética, mas ela trabalhou também a questão cultural, a questão das tradições, a questão da língua e a questão das religiões. Gente, nós temos brancos, negros, pardos, amarelos, somos misturados. Nós temos várias culturas. Você vai para o norte do Brasil, a cultura é diferente. Você vai para o nordeste, o interior do nordeste é diferente. Você vai para o sudeste, é diferente. O sul da mesma forma. Você tem uma língua, um português que é cheio de diferenças. A gente já trabalhou isso em sala de aula. E nós temos aí religião que a gente não precisa nem falar. Temos católicos, protestantes, umbandistas. Nós temos uma série de religiões. Todavia, aqui a gente já vai contestar um pouco. Ela começou contestando. Todavia, essa reunião de raças, qual reunião de raças? Atribuída ainda há pouco, que eu falei. Essa reunião de raças de negros, brancos, indígenas, de povos de outras terras que vieram para cá. Não aconteceu de maneira harmônica. Aqui ela já começa a dar o ponto de vista, ok? Não aconteceu de maneira harmônica para todos os povos, principalmente para negros e africanos.
trazidos para o país como escravos por serem considerados uma raça inferior. Eu já estou respondendo. Isso, qual é a pergunta? Isso trouxe, né, aqui, ó, aqui ela diz, não aconteceu de maneira harmônica. Não foi harmônico. Ela já vai responder, já começa a responder a pergunta. Existe democracia? Então, se não foi harmônico, não foi democrático. Aí a gente tem que ser inteligente para entender isso. Se não foi harmônico, não foi democrático. Se eu quero impor meu pensamento sobre você, Viviane, e você teve que aceitar, mas você não teve que concordar. Então, se não foi em concordância, isso, claro que não foi democrático. Agora, se eu exponho um ponto de vista e você, professor, ou Jailton, ou João, eu concordo com você, vamos tomar essa decisão. Aí é harmônico. Mas ele diz o seguinte, que esses povos todos se reunindo, isso não aconteceu de maneira harmônica. Principalmente para dois tipos de pessoas, para os negros, os que foram trazidos da África, ok? Por serem considerados raça inferior. Deixa eu voltar. Nessa perspectiva, o ideal sustentado pelo racismo científico, que legitima a supremacia branca, foi responsável pelo tratamento desumano dado aos negros, fato ilustrado pelo conto A Escrava. Aqui, ó, olha onde é que entra a obra A Escrava. Já entra bem aqui, ó. Já entra nessa parte. Nessa perspectiva. Professor, Oi. Só uma observação. Eu vi aqui, ela não fecha o travessão não, né? A gente pode fechar o travessão com vírgula ou só com outro? Não, porque o travessão dela vai acabar aqui no ponto. Ah, sim, entendi. Termina bem aqui. Se não tivesse ponto, aí teria que ter um outro travessão. Mas você pode colocar o primeiro travessão e terminar só com um ponto. Não necessariamente, porque geralmente quando você coloca é porque você ainda não terminou. 2 travessões é porque você não concluiu o seu raciocínio, entendeu? Aqui ela diz assim, foi responsável pelo tratamento desumano dado aos negros. Ela poderia colocar vírgula, mas ela não colocou porque, por sinal, como ela é professora, ela sabe que aqui se juntaria com mais uma vírgula, se juntaria com mais outra vírgula aqui e se juntaria com mais uma e mais uma. Entendeu, Thales? E uma das formas de você evitar as vírgulas é travessão, ou ponto e vírgula e ou parêntese. Só que eu não aconselho vocês a usarem parêntese na redação. Então esse fato foi ilustrado, que fato? Da supremacia branca. Foi ilustrado aonde? Pelo conto A Escrava de Maria Firmina dos Reis. Tal desumanidade, por sua vez, só foi minimizada com a assinatura da Lei Áurea, outro repertório, em 1888, o qual aí, ó, a explicação da Lei Áurea, uma pequena explicação, determinou o fim do sistema escravocrata no país. Entretanto, ó, mesmo depois, embora tenha sido assinado, essa garantia não foi suficiente para mitigar o racismo no Brasil. Aqui é o ponto de vista. Está dizendo, ó, isso não foi suficiente para mitigar o ponto de vista. Visto que ainda hoje, aí, ó a exemplificação aqui, ou uma explicação. Uma vez que, pois, ainda hoje, segundo dados do Atlas Desenvolvimento Humano, mais um repertório, os negros são mais pobres, morrem mais e ganham menos que os brancos. Entenderam como é que ficou a jogada? Deixa eu voltar aqui. O que ela diz? Entretanto, a Lei Áurea não garantiu. Quer ver um exemplo disso? Segundo o Atlas do Desenvolvimento Humano, de 2020, os negros são mais pobres, morrem mais e ganham menos. E eu acho que eu vou trabalhar mais ainda só para a gente terminar aqui, para concluir. Vocês vão perceber que a conclusão é um pouco menor do que os 2 desenvolvimentos. E eu nem somei o tanto de palavras que essa redação tem. Portanto, eu tenho aqui, cadê minha caneta? Portanto, elemento coesivo. Conclui-se que a miscigenação, responsável pela atual formação do povo brasileiro, não foi suficiente para a promoção de uma democracia racial. Não foi suficiente para a promoção de uma democracia racial. Então, toda essa miscigenação, eu vou concluir, eu já havia dito isso antes, não foi harmônica. Se não foi harmônica, não foi democrática. E a partir do momento que eu digo não foi suficiente para a promoção de uma democracia racial, estou respondendo à pergunta. Sendo assim, é necessário, olha aqui a proposição. Tem gente que diz assim, não tem que fazer alguma proposta. Tem uma proposição aqui, ó. Gente, é impossível eu tratar de um problema e não dar alguma direção para que esse problema seja resolvido. Agora aqui não tem detalhamento, não tem agente, ação, meio, fim, detalhamento, não. E aí é necessário cada vez mais se coloque
Professor, esse se está depois de uma vírgula. Só que essa vírgula não está começando, não foi uma pausa para começar uma nova oração. Isso aqui é um termo explicativo. Então, esse termo aqui ele está intercalado. Então, quem está intercalado não está separando. Ok? Então, se alguém pode perguntar, professor, o senhor explicou que depois da vírgula não se coloca o quando é começando uma nova oração. Que se coloca em pauta debates, olha aí, ó, é necessário fazer o quê? Colocar em pauta é uma ação. Debates sobre a permanência do racismo e da xenofobia entre a população brasileira. Mas ela não diz por quem tem que ser feito isso. Diz? Não diz. Então não há um detalhamento. Agora, aqui é uma finalidade. Para que a reprodução do ideal de supremacia branca seja findada em território nacional. Somente assim, concluindo, será possível pensar o estabelecimento de um país democrático para todos. Então, turma, a gente viu uma redação muito bem organizada. Depois eu trago o nome da professora que fez a pedidos para alunos da UEMA, da galera que vai concorrer à UEMA. Mas a gente percebe que esse tipo de conclusão é muito pedido em concurso, mas não é pedido no Enem. Mas ela tá toda voltada para a UEMA, né? Tá toda voltada para a UEMA, porque aqui não há detalhamento da ação. Ela só diz assim, olha, vamos colocar em pauta os debates sobre xenofobia para a população. Mas ela não diz que o Estado tem que fazer por meio da Secretaria de Segurança, da Secretaria de Cultura, de uma pauta na escola, que não sei o que. Não tem esse detalhamento todo. Só tem uma proposição. Tem uma proposição e uma finalidade. Acabar com isso. Acabar com esse problema. Findar isso no território nacional. Tá bem aqui, ó. Seja findado em território nacional esse ideal de supremacia. Há uma proposição, sim, e uma finalidade. Mas não vem dizendo quem tem que fazer, como é que vai fazer, por meio de qual secretaria, de qual ministério. Entendeu? E aí há uma conclusão. Somente assim será possível pensar o estabelecimento de um país democrático. Turma, obrigado pela atenção de vocês. Está terminando. Beijo no coração, a gente conversa. Quem quiser falar comigo aqui no WhatsApp, espero que as meninas aí que ainda não haviam assistido uma aula possam ter gostado. Posso mandar esse material em PDF, sim. Vou mandar esse material em PDF. Vou tirar as marcações e mandar em PDF. E espero que vocês possam ter percebido essas nuances que diferenciam o Enem de UEMA em algumas coisas. Mas em outras, ali o elemento coesivo para começar o primeiro parágrafo, o segundo, de conclusão, não tem diferença. A introdução com repertório não tem diferença. Repertório, exemplificação, justificação e conclusão não tem diferença nos desenvolvimentos. Quem vai ter um pouquinho mais de diferença é a conclusão. E para concurso é a mesma coisa, tá bom? Andressa, Laiane, Vivi, a outra Vivi, Larissa e Thales. Beijo no coração de vocês. Estou à disposição. Quem quiser bater o papo, nós estamos juntos aqui. Tá bom, gente? Cuidem-se. Tchau, tchau.